Olá, queridos amigos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho Redivivo, à luz da doutrina espírita, este abençoado estudo do Novo Testamento, que estamos vendo o livro de Lucas, né? Ele é um estudo sistematizado pela nossa Federação Espírita Brasileira, né? Iniciativa da FEB, para nos ajudar a crescer, né? Emancipar o nosso espírito com os estudos. Nós estamos transmitindo pelo Facebook oficial da FEB, Facebook da FEB TV e o YouTube da FEB Lives. Então, queridos, Nilzete, Josemar, Glauce, a Marlene Tax, a Irani, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. E para dar início, nós vamos chamar a Lenira, que fará a nossa prece e leitura inicial. Boa noite, Lenira, seja bem-vinda. Boa noite, Janice, boa noite a todos que estão aqui junto com a gente, né? É muito bom estar com todos vocês. Então, vamos fazer a nossa leitura de harmonização na noite de hoje. Então, a nossa leitura chama-se Petição de Servidor. Ela é o capítulo 21 do livro Palavras da Coragem. É um livro do Chico, tá? Por diversos espíritos, o principal deles seria o Carlos Bacelli, mas a mensagem de hoje é pelo Espírito Emmanuel, Petição de Servidor. Nos diz a mensagem: Senhor Jesus, esta é a casa que nos deste por tua bênção. Auxilia-nos a encontrar dentro dela não apenas um abrigo de pedra e cal, mas, acima de tudo, o teu próprio coração em forma de lar, pulsando de amor. Construíste-nos um santuário, clareia-nos a fé. Ergueste-nos uma escola, conduze-nos à lição. No trabalho, sê nosso guia. Passei para frente. Em nossa debilidade, sê nossa força. Ante o esplendor desta hora que só a ti pode ser tributado, debalde procuro palavras para exprimir-te gratidão, porque apenas encontro as lágrimas de alegria que me vertem do peito. Ainda assim, mestre, imploro, engrandeças a todas as mãos que se entrelaçam, generosas, para que o nosso templo se levantasse em teu nome. Na emoção em que me comprime a alma toda, sinto-te a presença invisível, no amor em que nos reúnes. Nos amigos abnegados que nos sustentam a luta, nas irmãs valorosas que nos acalentam as esperanças, amparando-nos os sonhos que hoje se realizam. No devotamento dos jovens que nos emprestam confiança e carinho, e na doçura das crianças que te refletem a divina simplicidade, apontando-nos o futuro. Sinto-te como quando passavas na terra junto de nós, e rogo, mais uma vez, ilumines a todos os corações que nos partilham os cânticos de louvor. Linda a leitura de hoje, né, gente? Então, é assim que eu convido todos vocês para a gente fazer a nossa prece de abertura. Amado Mestre Jesus, né, levando a nossa mensagem ao nosso Mestre Jesus, que Ele abençoe nossos corações, que Ele ilumine a nossa alma e permita que a gente amplie a nossa visão, a nossa perspectiva de leitura dos seus ensinamentos. Que os ensinos da noite de hoje toquem em nosso coração e nos ajudem a refletir na nossa prática diária todos esses ensinos do Cristo. Sabemos que ainda temos muito a aprender. Sabemos que ainda temos um lado sombra que precisa ser aprimorado, burilado. Assim, Senhor, permita que a gente reconheça esse lado. A cada pontinho que a gente conseguir burilar, tratar, a gente te agradece, porque significa que estamos dando um passo adiante no seu caminho de luz e de amor. Assim, Senhor, pedimos a espiritualidade maior que ilumine o nosso companheiro Max, que faz a condução dos nossos pensamentos da noite de hoje. E com alegria e bom ânimo, que pedimos permissão para iniciarmos
o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Lenira. Muito bom nossa leitura de hoje, né? E, amigos queridos, para dar seguimento ao nosso estudo, nós vamos pedir para o nosso companheiro Max nos apresentar e nos conduzir com esse banquete, né, Max? Verdadeiro banquete, viu, Janice? Boa noite a todas, boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui participando desse banquete, né? Banquete de espiritualidade. Verdade, Max, e que possamos ver, como disse o cego de Jericó, né? Ver, ouvir, sentir, vivenciar, né? Perfeito. É isso. Então, como você disse no início, precisamos apreender esses ensinos para libertarmos das nossas imperfeições pouco a pouco, seguir realmente o Evangelho como somos convidados a fazê-lo, né? Muito bom. Bom, nós vamos usar aqui esse PowerPoint para servir-nos de roteiro, né? Para que nós possamos sermos fiéis ao trabalho que foi maravilhosamente elaborado pela Federação Espírita. E, na sequência, nós vamos comentando os pontos que nos apetecerem. Vamos lembrar que estamos estudando o Evangelho de Lucas, estamos aí no capítulo 18, e hoje nós trataremos dos itens 18 ao 43. O título do nosso tema inicial é o Rico Notável, mas, na verdade, nós temos 5 temas juntos, né? Além do rico notável, nós temos o perigo das riquezas, muitos se perdem neles, recompensa prometida ao desapego, o que se ganha com o desapegar-se, o terceiro anúncio da paixão de Jesus, ainda incompreendido nesse estágio pelos seus seguidores, e um evento esplendoroso, que é o momento em que Jesus é deparado com esse cego lá na estrada de Jericó, aquela cidade antiga, aquela cidade uma das mais antigas do mundo. E lá, nesse caso, nós vamos ter uma alusão a esse enxergar que realmente nos faz refletir profundamente. Bom, vamos iniciar lembrando que esses 5 assuntos, conforme está em nosso estudo, foram desenvolvidos, eles são, além de ter sido tratados por Marcos, por Lucas, eles são tratados pelos outros 2 evangelistas sinóticos, né, que é Mateus e Marcos. E cada um deles apresenta um outro detalhe, como nós já vimos nos 2, porque nós já estudamos os 2, mas o sentido textual e espiritual é exatamente o mesmo. A gente pode fazer essa comparação para poder aferir isso. Os 2 primeiros itens que nós vamos tratar, então, é a questão do rico notável e o perigo, né, do apego. Nós vamos lembrar que eles fazem referência a um diálogo que ocorreu entre Jesus e um homem rico, né, que a gente tem até nos dias atuais nas mesmas condições. E vamos, obviamente, fazer a alusão exatamente à tentação ou os riscos que a posse de bens materiais pode provocar no espírito. Então, o rico notável, na verdade, na descrição de Lucas, sugere ser alguém importante que se destacava na comunidade. Mateus apenas afirma que ele era um jovem rico, enquanto Marco diz que ele era alguém que desde a juventude cumpria os mandamentos. Então, veja que cada evangelista dá uma maneira própria de destacar o tema que será abordado. O importante nós observarmos que essas informações dos 3 evangelistas, elas vão ser ampliadas pelas informações que vêm do mundo espiritual. E aqui nós vamos apresentar o irmão X, ou seja, Humberto de Campos, com pseudônimo, trazendo mais informações de quem verdadeiramente é este jovem, ou este rico notável, ou esse rapaz, essa pessoa que desde a juventude cumpriu os mandamentos. Ele vai dar detalhes que não estão no Evangelho, que nós colhemos graças à benfeitora psicografia do nosso querido Chico Xavier, que nos trouxe mais informações acerca esse homem, que é para nós uma referência importante. A resposta que Jesus transmitiu ao ser indagado, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna, foi a pergunta que o jovem, ou que o rico notável fez,
contém esclarecimentos que, num olhar assim de primeira vista, escapam a quem não conhece os aspectos da tradição religiosa do judaísmo. Por que Jesus respondeu nesse tom, né? Quando ele diz que bom só senão Deus. Então, porque nós sabemos, obviamente, pelos estudiosos que se aprofundam nisso, que os membros do clero judaico jamais deveriam ser chamados de bons. Fato que justifica, portanto, a réplica de Jesus, porque Jesus era um judeu e não vinha destruir a lei, mas cumpri-la, como ele mesmo afirmou. Então, ele pergunta ao jovem, para deixar claro, por que me chamas bom? Nem ele se intitulava bom. Ninguém é bom senão só Deus. Ele reforçou, então, a lei que estava estatuída. Em todo o Talmud, não há um só caso de um rabino ser chamado de bom, exceto a lei. A lei pode ser chamada, mas o rabino ou qualquer outra pessoa, não. O próprio Jesus não aceitou o título. Outro ponto, no diálogo que o homem rico com o homem rico, Jesus cita alguns mandamentos do Decálogo. Para quê? Para fazê-lo lembrar a tradição imposta por Moisés. De novo, não veio destruir a lei, mas cumpri-la. Então, nós estamos aqui fazendo referência ao Primeiro Testamento sempre, porque o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento formam um só corpo, assim como o Terceiro Testamento, que nós chamamos de doutrina espírita. E é por isso que eles se vinculam, são ligados. E essa exposição de cada testamento, ela vai ser proporcional à ampliação da capacidade psíquica de assimilação. No Primeiro Testamento, lei de justiça. No segundo, lei de amor bem clara. No terceiro, a verdade falando diretamente, trazendo a caridade como esse amor em movimento. Então, nós temos um vínculo entre esses três testamentos, daí porque Jesus sempre se remetia ao Velho Testamento para poder fazer a ligação do seu trabalho com o trabalho que já vinha sendo desenvolvido. Agora, os outros três assuntos, a recompensa prometida ao desapego, o terceiro anúncio da paixão e o cego na estrada de Jericó, eles são complementares, né? Eles vão complementar os outros. Eles indicam claramente a necessidade da vivência da lei do amor, o único caminho da construção do homem de bem. Isso é muito importante, gente. A lei de amor é o único, não é um caminho, não é aquele caminho, aquele caminho Y, não. É o único caminho que te garante a construção da criatura de bem. Nesse sentido, Jesus anuncia pela terceira vez sua paixão, sofrimento e crucificação, a qual seria submetido por desamor dos seus julgadores e perseguidores, especialmente por parte dos religiosos que não praticavam os mandamentos e ensinamentos dos profetas, os quais pregavam. Então, falavam, mas não faziam. E Jesus, obviamente, veio e causou um mal-estar nessa maneira de lidar com coisas santas, que a perseguição se tornou enfática, ao ponto dele ser, como nós sabemos, aprisionado, surrupiado, todas as suas dignidades e morto no madeiro infamante. E todos esses assuntos indicam que os desacertos humanos resultam das suas más escolhas, alimentadas pela ignorância e a ausência de amor, as quais geram manifestações dolorosas de causa e efeito, como é o caso do cego de Jericó, que nós vamos, obviamente, tratar. Então, nós vamos iniciar tratando aqui dos três primeiros tópicos: o rico notável, o perigo das riquezas. A riqueza em si é neutra, mas a sua posse pode estimular certos perigos, e a recompensa prometida. O que se ganha do ponto de vista espiritual quando se desapega daquilo que fica na terra, e não que não vá com você quando você parte. Então, para a gente poder fazer esse estudo, como sempre, nós pedimos a permissão para trazer o texto na íntegra, para que nós não percamos nenhuma parte importante dele na hora de analisar. Então, o evangelista Lucas diz que certo homem de posição perguntou a Jesus: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Conheces os mandamentos? Não cometas adultério, não mates, não roubes, não levantes falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Ele disse:
Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, distribui aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ele, porém, ouvindo isso, ficou cheio de tristeza, porque era muito rico. Vendo-o assim, Jesus disse: como é difícil aos que têm riqueza entrar no reino dos deuses. Com efeito, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os ouvintes disseram: mas então, quem poderá salvar-se? E Jesus respondeu: as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E termina relatando: disse então Pedro: eis que deixamos nossos bens e te seguimos. Jesus lhes diz: em verdade, eu vos digo, não há quem tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, sem que receba muito mais neste tempo e no mundo futuro a vida eterna. Esse é o texto que o nosso evangelista Lucas nos trouxe. E como dissemos, vamos buscar Humberto de Campos falando um pouquinho sobre quem era esse rico. Nós não temos acesso pelo evangelho que está disponível aos encarnados, mas através dos estudos que se faz no mundo espiritual, algumas vezes é permitido que se desçam informações que não estão em posse das nossas possibilidades de encarnados. E ele vai dizer um pouco sobre esse rico. Quem era ele? Efraim, dá até o nome do seu pai. Efraim, filho de Bunã, era um chefe prestigioso dos fariseus, considerado cabeça dos ilelitas, que no tempo do Senhor eram francamente mais liberais que os partidários do Rabi Shammai, fanáticos e formalistas. Então veja que ele era uma personalidade relativamente representativa na sociedade que habitava, fazendo oposição a um partido ou a uma forma de seguir os ensinamentos que era conduzido pelo Rabi Shammai. Judeu, profundamente culto, então nós sabemos que não era uma pessoa qualquer, ele era alguém que tinha muito estudo. Ele tinha 40 anos, então quando a gente diz jovem, né? Jovem hoje, 40 anos, faz sentido, mas naquela época talvez 40 anos já é meia idade para mais um pouco à frente. Por isso, um jovem, ou um homem, ou alguém que desde o início, como disse o próprio Marcos, seguia os mandamentos, então esse sujeito chamado Efraim já se fizera a autoridade máxima dos herdeiros espirituais de Hilel, o admirável doutor das 7 regras, como nós aprendemos. Então veja que ele não era um qualquer. Ele tinha uma herança espiritual que vinha de Hilel, ninguém menos do que Hilel. Excessivamente rico, aí começa o problema, dispunha não somente de valiosas terras cultivadas e de formoso palácio residencial em Jericó, no qual sustentava largo prestígio, mas também de casas diversas em Jerusalém, vinhedos e campos de cevada, rebanhos e negócios importantes na Síria. Ou seja, ele era realmente, se fôssemos comparar com os dias atuais, alguém de muitas posses e de muito poder em termos materiais. O nome dele, lembramos, é Efraim. E Efraim, intimamente, ouviu com imensa simpatia as notícias do reino de Deus, de que Jesus se revelava portador. Então, é semelhante aqui a gente fazer uma comparação. A Maria Madalena também teve essa mesma significação. Ela teve com imensa simpatia, foi atraída profundamente por Jesus quando vivia naquela vida dissoluta que ela tinha adotado. Mas vamos ver a separação aqui entre a resposta de um e a resposta do outro. Assinalando o ódio gratuito com que os fariseus rigorosos investiam contra o mestre, mas se lhe exacerbou o desejo de um contato direto. O mestre Nazareno falava de amor, concórdia, humildade, tolerância. Operava maravilhas, trazia sinais do céu no alívio ao sofrimento humano. Então veja que ele já tinha uma afinidade com Jesus,
sem entender exatamente como que isso se fez, mas ele já tinha no íntimo dele as construções espirituais que o atraíam de forma insopitável na direção de Jesus. Então ele tinha um desejo realmente de conhecer Jesus de perto, de ter uma entrevista com ele, como o nosso Humberto de Campos nos diz. E esse Humberto de Campos ainda fala sobre como ele se comportou antes de encontrar com Jesus. Como é que passou-se na mente dele, no coração dele, essa imagem que ele estava construindo antes de conhecer Jesus pessoalmente, de se encontrar com Jesus. E é interessante porque é uma situação que mostra uma elevação espiritual desse espírito encarnado como rico naquela época. Diz o nosso querido Humberto, após algum tempo, achou entre homens cansados e tristes. Então ele procurou Jesus e acabou achando. Entre quem? Jesus andava com os marginalizados, os homens cansados e tristes. E ao fitá-lo, olha que bacana, ao fitá-lo, quando ele olhou para Jesus, enterneceu-se-lhe o coração. O que é enternecer? Você fica comovido, você fica emocionado, você fica com o coração sentido de uma forma boa que você não consegue controlar. A gente, quando se aproxima das grandes almas e nos afinizamos com elas, essa repercussão íntima costuma acontecer no coração daqueles que já são sensíveis. Como que tocado de luz invisível, olhou para si mesmo, porque ele tinha fitado Jesus. E o que aconteceu? Envergonhou-se das joias que trazia. Apesar de que adotasse naquela hora a indumentária que lhe era comumente mais simples. Então, mesmo as mais simples, ele se envergonhou, porque era, comparado com a simplicidade de Jesus e com os que com ele caminhavam, era coisa fora do padrão de Jesus. E ele foi tomado de profunda emotividade e receava, a partir desse encontro, desse fitar Jesus a certa distância e fazer comparações entre a simplicidade de Jesus e a sua indumentária, que ainda que simples, era além daquilo que se esperava de um seguidor, que ele sentia intimamente isso. E ele ficou receoso agora daquela entrevista que ele tanto desejou. Então, na verdade, ele se sentiu inibido, pequeno de espírito, conta Humberto de Campos, e ele segurava a custo as próprias lágrimas. Então, ele não conseguia quase que controlar as lágrimas de emoções que nasciam desse coração emotivado. Sim, concluía consigo mesmo numa reflexão íntima, dirigir-se-ia ao mestre das boas novas na feição de aprendiz. E olha a pretensão dele. Ocultaria a própria grandeza espiritual, como se Jesus não pudesse atravessar as suas, vamos dizer assim, obscuridades externas. Então, ele, na verdade, buscava Jesus profundamente, gente. Vamos perceber isso. Ele buscava, ele sentia uma afeição, ele sentia uma emoção, ele sentia que algo lhe compelia na direção de Jesus. Mas, como ele queria ser aprendiz, ele precisaria ocultar a própria grandeza individual, que incluía não só os bens materiais, como a sua posição, que nós sabemos que Efraim já era portador naquela época. E aí, gente, o nosso Humberto de Campos vai nos convidar para uma reflexão a partir desse momento, desse contato que se iniciaria entre esse jovem, entre aspas, esse rico notável, e o nosso Mestre Jesus. Então, ele vai nos convidar a refletir dizendo assim: a fusão dos agrupamentos religiosos no mundo é assunto muito velho. Então, vem de muito tempo atrás. É aconselhada com ardor aqui e ali. Entretanto, quando se fala em esvaziar a bolsa em favor dos necessitados, para que o amor puro garanta a construção do reino de Deus nas forças do Espírito, quase todos os patronos da apregoada união se afastam muito tristes. Então ele já está se referindo aqui ao momento em que, como nós lemos no texto, em que o jovem realmente não teve a coragem de abandonar tudo, de dar aos pobres e seguir Jesus, conquistando o espaço no reino dos céus. Então, nesse momento, o nosso querido Humberto de Campos está nos chamando a atenção. Tem certos momentos testemunhais, como aconteceu com esse Efraim,
que vai acontecer comigo, com você, com cada um de nós. Nós vamos ser convidados a abandonar certos apegos, não necessariamente as questões da riqueza material, mas outros paralelos a esses, similares, enfim, cada um com a sua realidade íntima. E será que nessa hora nós também não vamos nos afastar muito tristes? Esse é o ponto de reflexão muito importante para nós, porque isso mede o tamanho das nossas conquistas do ponto de vista espiritual até aqui. Bom, feito isso, gente, com essas informações maravilhosas que o nosso querido Humberto de Campos nos trouxe, vamos lembrar que a riqueza em si não é obstáculo, ela é neutra. Mas o que é obstáculo, sim, é o apego que se cria a essas riquezas. Então, aqui o ponto fundamental. Não ser portador de muita riqueza não te torna menor ou maior do que ninguém. O que você, o que eu, o que nós vamos fazer desses recursos que nos foram concedidos por administração, lembra da parábola do administrador infiel, é o que vai realmente fazer a medição, a aferição do nosso valor, que se chama lidar com riquezas. Pois, como dissemos lá no Evangelho, aí na nossa apostila nós extraímos isso. A lição que se extrai diretamente da parábola não é o fato de as pessoas possuírem bens materiais, como nós falamos. Obviamente, aqueles bens, né, nós temos que chamar a atenção para isso, que são adquiridos honestamente durante a experiência reencarnatória, com todas as, vamos chamar assim, as linhas naturais de obtenção da riqueza. A riqueza e a pobreza, nós sabemos, são uns dos instrumentos concedidos por Deus para a nossa evolução. O problema é o apego aos bens, que representa sério obstáculo de acesso ao reino de Deus. Então, gente, imagina se você hoje é espírita, você tem clara noção disso, e dependendo da sua idade, talvez você já não esteja dando mais valores às coisas materiais, como talvez você desse há alguns anos antes na sua vida. Mas imagina se você nascesse num lar extremamente faustoso, não tivesse acesso a esse conhecimento espiritual superior do Evangelho, e muito menos a clareza com que esse Evangelho é interpretado pelo Espiritismo, e você, dentro daquele contexto familiar, totalmente formado para poder se mostrar diferente dos outros por causa da riqueza. Imagina a dificuldade que você teria para poder realmente livrar-se desse apego. Então é muito importante a gente perceber que a doutrina espírita, o evangelho, eles são luzes que fazem a gente acordar para essa realidade, mesmo preso, mesmo encarcerado num lar como esse, porque isso é um encarceramento. Você está preso àquilo que é riqueza e te faz, às vezes, ficar fascinado por ela se você não traz os recursos íntimos que te faça lutar contra aquilo. Então, vamos pegar casos aqui que na própria história tem. Teresa d'Ávila, por exemplo, estava naquela condição de posição elevadíssima na sociedade que vivia, e mesmo assim as escondidas levavam um pouco daquilo que competia aos pobres, naquela condição da mão esquerda não saber o que faz a direita, e sobretudo o seu esposo. Então vejamos, gente, que não é impossível, porque nós temos exemplos de tantos aqueles que conseguem fazer isso. Mas se você olhar a esmagadora maioria das pessoas ainda se perdem nessa linha da riqueza excessiva. E sobre isso, o Emmanuel vai nos ensinar fazendo o que ele chama de estudando a riqueza. Ele vai nos dar uma ampliação desse conceito de riqueza, não nos prendermos aqui à riqueza material apenas. Ele vai dizer assim: não é somente o rico da parábola o grande devedor diante da vida. Não. A fortuna moedada é, por vezes, simples cárceres, como nós falamos agora há pouco, um simples aprisionamento no qual você foi colocado e não se deu conta e acabou, como se diz, enlanguecido, ficando frágil, esquecendo que o mundo ao seu redor sofre e chora. Vamos pegar Buda, né, que fazer exatamente essa situação, e quando ele sai para o mundo externo, ele vê a realidade do mundo externo. Muitos de nós não têm coragem de sair desse mundo de conforto, que é um cárcere, porque prende o espírito às suas possibilidades de crescer. E não saindo,
a encarnação pode passar batida. Então, essa riqueza moedada, ela é um cárcere, como sempre, mas não é só esse. Há outros avarentos, é o termo que Emmanuel usa no livro Dinheiro, né? que é publicado e, obviamente, psicografado pelo nosso Chico. Há outros avarentos que devemos recordar em nossa viagem para a luz maior. Como ele fala, como é o processo de perfeição, né? O processo evolutivo, ele chama de viagem para a luz maior. Linda a expressão. Temos conosco os sovinas, então aqui ele já usou a expressão sovinas, da inteligência, que se ocultam nas floridas trincheiras da inércia. Os abastados também, nós os temos, da saúde, que desamparam os aflitos e os doentes. Temos também os privilegiados da alegria, que fecham as portas aos tristes, isolando-se no oásis de prazer, como se não existisse mais nada além dele. Temos também os felizes da fé, que procuram a solidão, a pretexto de se preservarem contra o pecado, para não se contaminarem. Temos os expoentes da mocidade, que menosprezam a velhice. Temos também os favorecidos da família terrestre, que se esquecem dos andarilhos da penúria, que caminham e vagueiam sem dar. Todos esses ricos, portanto, são ricos da experiência comum, diz Emmanuel, contrai pesados débitos para a comunidade. Como nós falamos agora há pouco, lei de causa e efeito, teremos que devolver cada ceitil da oportunidade que o Pai nos concedeu, que nós não compartilhamos. Lembremos-nos, vai caminhando para terminar o nosso Emmanuel. Lembremos-nos de que o tesouro real da vida está em nosso coração. Lembra que Jesus sempre nos dizia que a boca fala do que está cheio, o coração. O nosso tesouro está nele. Quem não pode doar algo de si mesmo, na boa vontade, no sorriso fraterno, ou na palavra sincera de bondade e encorajamento, em vão estenderá as mãos recheadas de ouro. Por quê? Porque só o amor abre as portas da plenitude espiritual e só o amor semeia na terra a luz da verdadeira caridade, que extingue o mal e dissipa as trevas. Então, se quisermos apagar o mal da vida, quisermos dissipar a escuridão da vida, lembremos que precisamos fazer a verdadeira caridade, aquela que nós aprendemos no Livro dos Espíritos, que nós precisamos fazer como Jesus fazia. Portanto, ele vai dizer de forma muito clara, lembra que ele está estudando riqueza. A pobreza é mera ficção. A pobreza é mera ficção. São papéis e responsabilidades que cada um de nós assume em determinada encarnação para adquirir as experiências necessárias nessa experiência e naquela experiência de modos diversos. Então, a pobreza, na verdade, não existe, é uma ficção. Todos temos algo. Todos podemos auxiliar. Cada um de nós carrega as conquistas de várias encarnações. Todos nós, de algum modo, segundo o nosso tamanho evolutivo e a nossa força de vontade, a nossa vontade de servir, podemos servir. E consoante termina Emmanuel dizendo a palavra do Mestre, o maior na vida será sempre aquele que se fizer o devotado servidor de todos. A lição é essa. Então, se você recebe, seja qual for o tipo de riqueza, inteligência, saúde, juventude, todas essas que Emmanuel trouxe aqui como exemplos, se você souber compartilhar isso, devotado servidor de todos, você será e você terá utilizado os recursos que vieram do Pai em benefício de toda a comunidade na qual você está inserido. Mas existe também, gente, para a gente avançar, o diálogo entre Jesus e Pedro que chama a atenção. Por que chama a atenção? Porque nesse seguinte diálogo ocorrido entre Jesus e o apóstolo Pedro, Jesus nos esclarece que qualquer manifestação de apego, material ou não, veja só, gente, material ou não, tem pessoas que se apegam a filhos, a esposas, como se eles lhes pertencessem, fossem suas propriedades, e não, a questão
do amor propriamente dito, porque o amor nunca prende, o amor sempre liberta. Então, esse apego denota a propriedade que a criatura quer ter sobre isso ou aquilo, ou sobre essa ou aquela pessoa. Então, ele esclarece que essa manifestação de apego material ou não é uma falsa interpretação da lei de amor, por isso que não é verdadeiramente amor. Disse então Pedro: eis que deixamos nossos bens e te seguimos. Jesus lhes disse: em verdade eu vos digo, não há quem tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, sem que receba muito mais neste tempo e no mundo futuro, a vida eterna. Então, a recompensa, que nós já vamos falando sobre ela, pelo largar, pelo não se apegar às coisas da terra, nos faz beneficiar-nos já neste tempo, como na vida futura, na vida eterna, daquilo que verdadeiramente é a essência do Espírito. Em outras palavras, o apego nos transforma em escravos, diferentemente do amor que nos torna livre. Então, cada um de nós, quando praticamos verdadeiramente o amor, nós estamos em oposição ao apego. E o amor liberta, e o apego te aprisiona, te escraviza. E sobre esse tema, o Espírito Lacodé, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma mensagem, gente, que também é de reflexão. Aliás, quase tudo que a gente traz aqui é de profunda reflexão, né? A gente, às vezes, pontua esse ou aquele aspecto mais um pouco menos do que outro, mas todos eles são de reflexão profunda. Olha o que diz o Espírito Lacodé, lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz ele assim: o amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves. Lembra Jesus dizendo do camelo entrar na agulha? Camelo, a gente sabe, né, que não é o animal, é uma espécie de corda grossa, né, que Jesus queria fazer exatamente o choque da imagem, né? Aquela corda grossa jamais passaria dentro de um espaçozinho tão pequeno como o da agulha, mostrando de uma forma figurada como é complicado para um rico apegado passar para o lado de lá, ou entrar no reino dos céus. O amor aos bens terrenos, portanto, diz ele, é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar. Olha, foi o alinhamento com o que nós falamos antes. Quer dizer, quando você torna-se apegado, você se afasta exatamente daquilo que te liberta. Você perde a capacidade de amar, de sentir o outro em si, de compartilhar o que lhe foi confiado pelo Senhor da vida. E quando você faz isso, você está literalmente perdendo uma encarnação e tendo que refazer essa tarefa novamente em outra oportunidade. E ele convida você a refletir. Sede sinceros. A riqueza proporciona uma felicidade sem mescla? Ou seja, todo mundo que é rico está livre de qualquer dificuldade? Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no vosso coração? Gente, tudo que você realiza materialmente, não só a riqueza. Quando você atingiu, que você não tem mais o desafio para atingir, que aquilo já foi conquistado, você começa a sentir vazio, porque você não tem mais desafios que te faça sentir pleno. O único desafio que te faz sentir pleno é esse de amar, que vai sempre te preenchendo mais e nunca deixa vazio no coração. E ele faz aí a figura de linguagem interessante. No fundo dessa cesta de flores, fazendo alusão a um vaso qualquer, né, não há sempre um réptil a ocultar-se, ou seja, essa cesta de flores é a imagem que você dá para as pessoas que veem você com a sua riqueza. Mas ele diz claramente, não tem um réptil, uma cobra que está ocultando atrás disso, prestes a te picar? Compreendo, ele é sensato, né? Ele vai vai se colocar na nossa situação de encarnados, possuidores de riqueza, aqueles que nesse caso se enquadrarem. Compreendo a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem, que, por meio do trabalho honrado e assíduo, como falamos agora há pouco, ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, olha que bacana, você ganhou de forma honesta, trabalhando, não tem nenhuma desaprovação. Há um apego que absorve todos os outros sentimentos, olha, gente, a palavra que ele usa, todos os outros sentimentos, e paralisa.
É por isso que a gente se amolenta nessa hora, paralisa os impulsos do coração, vai grande distância, tão grande quanto a que separa a prodigalidade excessiva, ou seja, dar sem controle, da sorte, da avareza, ou seja, reter tudo absolutamente para si. 2 vícios, entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Gente, daria para a gente ficar trabalhando esse texto aqui quase o encontro todo, né? Não vamos poder fazer isso. Mas eu gostaria de voltar aqui com vocês nesse aspecto que ele diz aqui, olha, por meio de trabalho honrado, que Deus aprova. Em contraposição a um apego que absorve todos os outros sentimentos. Pensa nisso. Quando você só tem olhos para aquela riqueza, quando você só tem interesse naquela riqueza, todo o mais que você tem em você como semente, como possibilidades potenciais, você literalmente paralisa. E você paralisa o que vem do coração. Lembra que o coração, a boca fala do que está cheio o coração, o teu tesouro está no coração. Vai grande distância. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande para não nos paralisarmos nessas provas complicadas como é a da riqueza. Então essa reflexão que cada um a faça no seu íntimo com a profundidade que lhe apeteça. Bom, para caminharmos para o nosso encerramento, nós temos os 2 outros tópicos que foram elencados para a nossa análise hoje. O terceiro anúncio da paixão e o emblemático, aliás, encontro entre esse cego insistente, que estava na estrada de Jericó mendicando, e Jesus, aquele que parou e o ouviu e o atendeu. Então vamos lá, vamos ao texto evangélico, para então podermos extrair aquilo que nos compete nesse encontro. Diz o evangelista Lucas: tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que estamos subindo a Jerusalém e se cumprirá, é Jesus falando, tudo o que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem, como se intitulava. De fato, o Filho do Homem será entregue aos gentios, será escarnecido, ultrajado, coberto de escarros. Depois de o açoitar, eles o matarão. E no terceiro dia ressuscitará. Aí o que é que o Lucas diz? Mas eles não entenderam nada. Essa palavra era obscura para eles e eles não compreendiam o que Jesus dizia. Então veja que era a terceira vez que Jesus falava desse assunto e ainda aí os seguidores dele, os seus discípulos, caminhando para serem seus apóstolos, estavam ainda sem compreender o que Jesus queria dizer. Então Jesus diz textualmente, mas não foi entendido pelos nossos seguidores de Jesus. Quando ele se aproximava de Jericó, então aqui entra o segundo tópico, havia um cego, mendigando, sentado à beira do caminho. Ouvindo os passos da multidão que transitava, perguntou o que era. Informaram-no que Jesus, o Nazareno, passava. E ele pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os que estavam à frente repreendiam-no para que ficasse em silêncio. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se deteve e mandou que lhe trouxessem. Quando chegou perto, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Olha, esse encontro é emblemático, gente. Olhou para aquele cego e disse: que queres que eu te faça? E a resposta dele é profunda demais. E respondeu: que eu possa ver novamente. Ele sabia exatamente o que ele queria e só aquilo que queria, nada mais, sem titubeios. E Jesus lhe disse: vê de novo. A expressão de Jesus é: de novo, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia a Jesus, glorificando a Deus. E vendo o acontecido, todo o povo celebrou os louvores de Deus. Então, gente, vamos examinar as 2 partes. Primeiro, esse anúncio da paixão que Jesus fizera pela terceira vez. Jesus anuncia aos membros do colégio apostolar
os sofrimentos que ele passaria, consequentes da ignorância e imperfeições humanas, como registra Lucas naquele capítulo 18 que nós estamos examinando. Será entregue aos gentios, é o julgamento por Pilatos, que é o interventor romano, como nós sabemos, será escarnecido, ultrajado, coberto de escarros, enfim, será humilhado, agredido verbalmente e fisicamente na chamada Via Crucis, quando ele estava carregando com os ombros uma pesadíssima cruz de madeira. Depois de o açoitar, eles o matarão, que nós sabemos ser a morte por crucificação. E no terceiro dia, ressuscitará, ressurreição após a crucificação. Entretanto, os apóstolos não conseguiram visualizar os acontecimentos futuros, como anuncia Lucas no capítulo 18, versículo 34. Mas eles não entendiam nada. Essa palavra era obscura para eles, eles não compreendiam o que dizia. Veja, gente, nós estamos falando aqui da teoria da presciência, né? Jesus a tinha. Os apóstolos ainda não estavam portando essa teoria com a mesma capacidade que, obviamente, Jesus possuía. Então, para eles, eram palavras que não faziam significação mais profunda dentro deles. E para falar um pouquinho sobre essa teoria da presciência, nós temos Allan Kardec tratando exatamente desse tema, quando ele diz, ele pondera a respeito da capacidade de prever acontecimento futuro, quando ele diz, é um dos atributos da alma. Qualquer um pode ser portador. Jesus, obviamente, como ele mesmo vai dizer, era o portador máximo. E se explica pela teoria da presciência. Jesus a possuía como todos os outros, em grau eminente. Pôde, portanto, prever os acontecimentos que se seguiriam à sua morte, sem que nesse fato haja qualquer coisa de sobrenatural. Complementa o seu pensamento, Allan Kardec, ao destacar que em Jesus a capacidade da presciência manifestava-se naturalmente em grau muito superior, considerando a excelsitude do seu espírito. Então, extraímos aqui o texto em que Allan Kardec fala exatamente disso. Com Jesus, esse fato, diz Allan Kardec, havia de dar-se em mais alto grau, considerando-se que, tendo ele, Jesus, conhecimento da missão que vinha desempenhar, sabia que a morte no suplício forçosamente seria a sua consequência. A visão espiritual, permanente nele, assim como a penetração do pensamento, haviam de mostrar-lhe as circunstâncias e a época fatal. Pela mesma razão, podia prever a ruína do templo, a de Jerusalém, as desgraças que iam abater sobre os seus habitantes e a dispersão dos judeus. Então aqui fica claro, né, gente, que Jesus sabia exatamente o que iria acontecer, ainda que os apóstolos nem de longe suspeitavam que isso pudesse ser uma realidade. Então é importante a gente perceber que muitas vezes nós nos fechamos a essas possibilidades futuras que foram anunciadas, porque às vezes não as desejamos. Veja que Pedro, em determinado momento de encontro com Jesus, quando Jesus pergunta quem dizia os homens que ele era, e aí acaba Jesus perguntando, e tu, que dizes que sou? E Pedro acaba falando que ele é o Filho do Deus vivo, e Jesus acaba dizendo para ele que não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Então, nesse momento, você veja que Pedro precisou de utilizar-se da mediunidade para captar essas informações de cunho espiritual mais elevado. Porque o Pedro, homem daquela época, não conseguia fazer vamos dizer, externar essa visão sem o apoio do mundo espiritual. Nós também somos assim. Muitas vezes estamos fechados para o mundo espiritual e se não nos abrirmos para essa recepção, nós acabamos ficando presos apenas ao que enxergamos aqui na matéria. Bom, isto posto, vamos ao último tópico, que é o cego na estrada de Jericó. E nós vamos fazer algumas reflexões mais detidas sobre esse caso. A história do cego, nos conta o nosso livro, que mendigava na estrada de Jericó, é interpretada pelo Espiritismo claramente como uma manifestação de lei de causa e efeito, que no caso reflete o mau uso do livre-arbítrio em existências pretéritas. Seguramente é fácil a gente compreender isso nesse cego de Jericó, até porque ele vê de novo. Além da cegueira, uma difícil provação. O cego vivia em trágicas condições existenciais,
necessitando mendigar para sobreviver. Então, além de cego, ele ainda era paupérrimo, precisava de pedir para poder comer e viver. Não era fácil, claro que não. Contudo, percebe-se uma característica muito positiva no caráter do referido sofredor. Veja que um cego de Jericó como esse, servindo de base de referência para nós, os que supostamente enxergamos. Veja só, ele tem um caráter que vai ficar marcante quando ele é informado da presença de Jesus. Por quê? Porque ele passa a gritar e suplicar a Jesus por misericórdia, mostrando a humildade no coração. E com muita insistência, então, a fé inabalável. Ele acreditava que se Jesus pudesse acompanhar, Jesus pudesse com ele estar, ele seria libertado da cegueira. E ele foi insistente, porque ele recebeu reprimendas e mesmo assim não se deixou conter pelos reprimidores. Mesmo assim, não desistiu e acaba tendo o encontro com Jesus, como aquele jovem rico que nós vimos agora há pouco também teve o seu encontro com Jesus, obviamente em contextos diferentes. E o que chama atenção para as nossas reflexões, para mim pessoalmente, que eu tomo a liberdade de compartilhar convosco, é esta frase de Jesus: vê de novo, tua fé te salvou. E é sobre isso que eu gostaria de pedir ajuda a Emmanuel, para que no livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele trata do cego de Jericó, ele aborda essa questão de forma magistral. Ele extrai o trecho: que queres que te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. E nós colocamos: vê de novo, tua fé te curou, como nós veremos na sequência. Diz Emmanuel: o cego de Jericó é uma das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Olha a posição que Emmanuel coloca esse personagem do Evangelho, esse personagem real que aconteceu durante a permanência de Jesus aqui na Terra. Vamos lembrar que Jericó era a cidade considerada mundana, né? Não necessariamente uma cidade má, mas quando você compara com Jerusalém, por exemplo, Jerusalém era considerada uma cidade espiritual, enquanto que Jericó era considerada uma cidade das coisas materiais, dos prazeres da carne, o comer bem, viver bem, os prazeres sexuais, enfim, aquelas coisas em que as pessoas muitas vezes se perdem. Então, ele estava em Jericó, uma cidade considerada oposta a Jerusalém. E Jesus passava por lá. E ainda assim, esse habitante que ficava à beira do caminho a esmolar é uma das figuras dos ensinamentos evangélicos das mais importantes. Tanto é que quando a Lenira fez a leitura para nós no início, nós vimos uma linda alusão de Emmanuel sobre essa figura. Emmanuel se comove com ela, se você perceber na leitura, é uma forma de comoção que o Emmanuel tem por essa figura chamada cego de Jericó. Continua ele dizendo: informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, porque não via, põe-se a gritar, implorando misericórdia. Olha a palavra, implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor: que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, diz Emmanuel, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isto: Senhor, que eu veja. O propósito desse cego honesto e humilde, preste atenção nesses dois qualificativos, honesto e humilde, deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Quantas vezes nós nos dirigimos ao Senhor Jesus e perguntamos: Senhor, socorra-me. E Jesus, na intimidade do nosso coração, nos pergunta: o que queres que nos faça? E nós, muitas vezes, passamos uma rol de coisas como se tivéssemos a obrigação de solicitar a Jesus que nos atendesse nesse rol de coisas que compete a nós executar e não a Ele nos fornecer. Esse propósito de ser honesto e humilde é o que marca profundamente essa figura do Evangelho
chamado cego de Jericó. Mergulhados na carne, continua Emmanuel, ou fora da carne, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E, quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com o Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso que seguir Jesus, gente, caminhar com Jesus, é ser um peregrino. Por quê? Porque o mundo à nossa volta não nos trata da mesma forma como se trata um homem do mundo. Somos muitas vezes, quando nos lançamos a essa tarefa de seguir verdadeiramente Jesus, incompreendidos. Mas o mais raro e o maior problema não é esse. O maior problema é saber o que pedir. Ao invés de pedir forças para enfrentar as dificuldades, nós, às vezes, costumamos pedir que enfrentem a dificuldade por nós e não nós mesmos, mostrando a insensatez de nossa posição espiritual. Termina Emmanuel dizendo, por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos, prestemos atenção nisso. Não precisamos de volumosa bagagem de rogativas. Basta que lhe peçamos o dom de ver. Gente, quem tem olhos de ver, que veja, disse Jesus. É esse dom de ver que Emmanuel está chamando a atenção, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo, sabendo que nós vamos ter que trilhar esse caminho e não nos afastar dele. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, sempre enxergando fenômenos e situações, pessoas e coisas com amor e justiça. E se fizermos isso, possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Gente, é muito profundo. Se fizermos isso, enxergarmos todos os fenômenos e situações que a vida nos oferecerá, todas as pessoas e as coisas que cruzarem os nossos caminhos, se fizermos isso com amor e justiça, possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Então, eu conclamo a todas e a todos nós, para que nós possamos receber de Jesus essa capacidade de ver de novo, mas ver de novo essa vida espiritual. E essa forma de ver o mundo de novo garante-nos a segurança de aportar mais cedo ou mais tarde no reino de Deus que nos espera, porque a nossa fé será ela que nos salvará de nós mesmos. Muita paz a todas, muita paz a todos, permanecemos à disposição para as nossas conversas habituais. Janice, está fechado. Fechado, né? Muito bom, Max. Excelente, viu? Vou convidar a Lenira para ficar conosco aqui em tela e conclamar aos amigos que estão aqui nos assistindo que coloquem no chat as perguntas ou observações para que a gente possa debater o tema aqui. Então, Max, nós temos aqui uma pergunta do Carlinhos Tayano. Ele fala assim, Max, em relação... Obrigado, Belmiro. Max, em relação ao que citou a doutrina espírita como terceiro testamento, há alguma obra que cita o desta forma? Desculpe, não tinha ainda ouvido essa expressão. O próprio Allan Kardec, quando fala do não vim destruir a lei, quando fala da vinda do Evangelho de Jesus e quando fala do Espiritismo, ele não usa a palavra testamento, mas ele deixa evidente e explícito que essas
vamos dizer assim, essas fases de um ensino profundo que vem do mundo espiritual, através do Primeiro Testamento, do Segundo Testamento, e o que eu, por minha própria conta, chamei de Terceiro Testamento, para ficar a mesma linha de raciocínio, essa sequência, ela é indubitável. Nós temos a continuidade um do outro. Temos até a imagem de fazer uma árvore como se fosse o Primeiro Testamento as raízes, o Segundo Testamento o tronco e o Terceiro Testamento a folhagem com os frutos que estamos colhendo já com o Evangelho compreendido à luz do Espiritismo. Então, o Espiritismo, também chamado de verdade, chamado de caridade, que nós já temos várias expressões, Emmanuel, por exemplo, utiliza ambas, nós sabemos que é a continuidade do Segundo Testamento. Então, de minha expressão, livre expressão, eu utilizei para ficar no mesmo alinhamento o que seria o Terceiro Testamento. Yanira, quer falar alguma coisa? Não, na verdade, é o que o Max já contou. São as 3 revelações divinas, né? A justiça, no primeiro momento, que traz as bases, né, dessa convivência, dessa harmonização. O amor, que é a exemplificação de Jesus. E a verdade, que a gente fala com a doutrina espírita. Verdade por quê? Porque ela nos traz conceitos que nos permitem entender as lições de Jesus com mais clareza, com mais objetividade, usando a razão. Por isso que a gente chama de verdade, né? Mas, na verdade, a verdade sempre esteve ali presente. Apenas os conceitos que a gente trabalha nos ajudam a entender de uma forma mais simples, de uma forma mais objetiva, o que Jesus contava por meio de parábolas, muitas vezes. Porque as pessoas ainda não estavam prontas para ver. Nós mesmos, né? Éramos nós que estávamos lá, né? Ainda não podíamos entender com tanta profundidade. Hoje a gente se permite aprofundar mais as ideias. E aprofundando essas ideias, o nosso pensamento, a nossa leitura de mundo, a gente consegue entender os ensinos com com novas perspectivas, com perspectivas mais do mundo espiritual. Muito bom. O Belmiro pode colocar o comentário da Glauce. Isso, a Glauce nos diz, uma dúvida, os discípulos não tinham o véu da obscuridade à época em relação à morte de Jesus e à ressurreição, justamente para que tudo fosse cumprido, ou realmente eles ignoravam os fatos? Do que a gente depreende do estudo do Evangelho, em todos os evangelistas, eles realmente não se davam conta dessa realidade. E chega até a ser, para eles, algo impossível. Vamos lembrar de Pedro. Senhor, jamais isso acontecerá com o Senhor. Jesus chega a dizer para ele, sai de reto, Satanás, porque não é de Deus que está vindo essas coisas, mas de quem não quer que elas aconteçam. Então, eles eram exatamente oponentes a isso, porque não imaginavam, na condição de estar convivendo com Jesus tanto tempo, e sabendo dos potenciais, da capacidade de Jesus, Jesus seria ele próprio capaz de se livrar disso sem nenhuma dificuldade. Então, na cabeça deles, que eram ainda discípulos, que estavam em formação, lembram que eles vão se tornar verdadeiramente apóstolos quando estiverem, entre aspas, sozinhos, que eles terão que conduzir o trabalho que Jesus legou-os. Então, eles não tinham noção de que isso pudesse se dar. Tanto é que, vamos lembrar de Jesus, quando está no monte, e o Pedro, esse próprio Pedro, que era sempre arrojado, pega a espada, né, e corta a orelha do soldado, né? Não, senhor, não vamos te levar, não, pode deixar. Ou seja, ele usava de violência ainda para proteger, como se Jesus fosse uma criatura que tivesse que ser protegida por violência, como ele não compreendia ainda o quão longe Jesus estava dessa realidade de vida que ele tinha. E era natural que fosse assim. Jesus não escolheu seres prontos. Eles foram se tornando cada vez mais conhecedores e fortalecendo-se na direção da tarefa que lhes competia, na convivência com Jesus, e após a saída de Jesus do cenário, entre aspas, mas a presença de Jesus, que vinha, como a gente vê lá no livro Paulo e Estevão, né, quando você vê várias vezes Jesus se aproximando da casa do caminho, conversando na intimidade com Pedro e com os apóstolos. Então, Jesus continuou com eles, mas não mais fisicamente.
e eles foram assistidos até o último dia. Veja que o próprio Pedro, que se negou Jesus, temendo ser também levado àquela mesma condição que Jesus foi, mas mais tarde irá ser crucificado numa condição muito complicada, né? Se não me falha a memória, de cabeça para baixo. Então, assim, é uma situação em que é natural que eles não tivessem a compreensão dilatada, mas com o tempo essa compreensão foi se fazendo pouco a pouco firme e eles passaram a ter as certezas daquilo que Jesus houvera falado. Tanto é verdade que os evangelistas não perderam as palavras de Jesus, ficou registrado que aqueles eventos foram a terceira vez que Jesus tinha revelado e ficou registrado. Então, a realidade do fato estava lá registrada. A compreensão, não obstante, não estava. Quantos de nós, do mesmo jeito, ouvimos tantas coisas e nem nos damos conta de que essas coisas têm um significado completamente diferente do que nós somos capazes de aprender? Tudo tem seu tempo. Então, é natural que seja assim, e foi assim que aconteceu com eles e que está acontecendo com muitos de nós, que estamos conseguindo enxergar com outros olhos mais recentemente no nosso processo evolutivo. Verdade. Eu também concordo com o Max, porque, na verdade, assim, eles só perceberam isso com a ressurreição mesmo de Jesus. Eles perceberam a imortalidade do Espírito, esse reino dos céus que o Cristo falava, né? Jesus falava com eles. Até então, eles ainda não entendiam muito bem o que eles estavam construindo, mas seria assim, uma coisa de longo prazo, como se eles ainda fossem conquistar um território, um espaço físico dentro da humanidade que eles entendiam. Só quando esses conceitos mais espirituais ficaram mais presentes para ele, ficaram presentes a partir do momento que Jesus aparece para eles, conversa, resgata os ensinamentos, agora num outro contexto, é que eles vão acordando para essas luzes espirituais. E aí eles assumem, de fato, o trabalho que nós ainda resistimos muito também de assumir esse trabalho, né? Esse trabalho à luz espiritual. A gente ainda olha muito a questão material, a gente ainda faz ajustes, né, na nossa vida, como se fosse a nossa manutenção material. E nos esquecemos que, na verdade, nós estamos caminhando para o nosso ajuste espiritual. Então, nós ainda temos muito a aprender. Aprender com os apóstolos. Eles aprenderam naquele momento. Nós estamos tendo a oportunidade de estudar os ensinos de Jesus. Podemos também acordar, também podemos nos mover nesse sentido. E aí, de forma íntima, de cada um de nós, esse movimento, né, para o próximo, para o outro, para as necessidades que a gente possa atender, seja de consolo, seja mesmo um atendimento material, seja um de esclarecimento, cabe a cada um de nós, né? Recursos a gente recebeu. Agora precisamos trabalhar, que é a continuação. Por isso que esse todo, né, esse tema de hoje é muito rico, né, Max? Ele é muito abrangente, ele trabalha o todo de uma forma muito, muito legal, eu diria assim. E os textos de Emmanuel são de uma riqueza incalculável. Verdade, Lenira. A gente ainda, em vez de nos adaptarmos à lei, né, a gente ainda faz alguns acordos com a própria lei, aconchegando ela ao nosso modo, né? Ao bem-estar da gente, e não cumprindo ao pé da letra, é certo. E o Carlinhos Taiano, ele coloca, obrigada, meu Miro, poderíamos afirmar que Jesus era médium ostensivo em todas as áreas abrangentes? Olha, Carlinhos, já ouvimos aí de espíritos dizendo que se Jesus foi médio de Deus diretamente, não era, obviamente, como nós aqui, nossa realidade de vincularmos a outros espíritos, tal como nós. Na verdade, Jesus tinha a ânima, né, a sua parte de alma, de um potencial impressionante. Ele poderia penetrar situações, ver longe, ele, enfim, conseguia, com a sua própria capacidade, com a sua própria alma, realizar certas coisas. Mas ele não deixou de, necessariamente, se utilizar dos trabalhadores do mundo espiritual que estavam ali ao serviço dele. Quantas e quantas vezes, vamos pegar o caso, por exemplo, daquele jovem, aquele centurião que tinha um servo que estava em casa adoentado. Jesus
foi colocado para ele, não, o senhor não precisa ir lá, eu não sou digno para o senhor entrar na minha casa. Basta que o senhor mande um dos... Olha, assim, ele tinha noção disso. Então, Jesus mandar um dos seus trabalhadores do mundo espiritual, que ele faria o serviço que Jesus faria se estivesse lá pessoalmente. Então, Jesus tem o poder da própria alma, mas se serve dos trabalhadores do mundo espiritual para poder ajudá-lo na tarefa de, obviamente, trazer o evangelho, trazer as luzes do evangelho. E se ele foi médium, direto de Deus, não tenhamos dúvida disso. E hoje, quando a gente vê essa classificação dos espíritos crísticos, né, a gente consegue entender mais esse potencial que já estava presente no dia a dia que Jesus tinha. Né? Ele era daquela forma, ele vivenciava aquilo de forma espontânea. Né? A gente ainda está se educando para viver essa espontaneidade. Jesus era espontâneo nesse amor. O amor era uma coisa, era parte dele. Né? Então, esse ensinamento estava muito presente nele. Ele era um espírito crístico, ele não tinha mais o mal presente nele. A gente ainda está expurgando o mal, os interesses pessoais, o egoísmo, a vaidade, o orgulho. A gente está expurgando isso de nós. Né? Ele já não tinha mais essas questões presentes nele. Ele já era o próprio amor, a vivência do próprio amor no dia a dia. Né? Então, acho que é sempre bom a gente lembrar isso, e por isso que a gente fala, por isso que ele é nosso guia e nosso mestre. Como vivenciar esse amor, como Jesus o fazia entre nós, de forma espontânea. Né? A gente ainda tem que se disciplinar um pouco mais para isso, mas a gente chega lá, a gente vai ser espontâneo também nesse amor. Um dia seremos anjos, né, Helenira e Max? A Maria das Graças, Bino, obrigado, Belmiro. Ela traz, Max, Jesus disse que amar os nossos inimigos, mas com o passar dos séculos, o homem está pior. Eu mesma tento fazer e cumprir os ensinamentos de Jesus, mas não consigo, estou em dúvida com Jesus. Conceição das Alagoas, Minas Gerais, é a Maria das Graças, Bino. Maria das Graças, a tarefa é realmente ingente, não tenhamos dúvida. Mas só de você já começar a tentar, isso já exemplifica que você, como quem já faz isso, está evoluindo. Porque o que não está evoluindo nem se sensibiliza a essa questão de perdoar. Muito pelo contrário, ele acha isso um absurdo. Nem discute, nem te dá o trabalho de discutir. Mas quando você já percebe, e é uma questão de percepção espiritual, que você já percebe que não há como você ter paz íntima, mesmo que você não consiga explicar em palavras articuladas, raciocínios lógicos, mas você consegue sentir de que você nunca vai ter paz se não estiver em paz com o mundo ao seu redor, sobretudo os seus semelhantes, os seus companheiros de jornada, você sente intimamente uma necessidade de caminhar nessa direção. Agora, nós somos o homem velho, a criatura velha, sendo aquela criatura nova que precisamos ser. E veja, Maria, que nós temos um ponto fundamental. Existe uma coisa que chama-se zona de conforto. Eu sempre agi daquela maneira várias e várias encarnações. Mas sair daquela maneira que me deu a segurança, entre aspas, para uma nova condição que eu não tenho segurança, porque eu não conheço, é um trânsito difícil. E que nem todos fazem de uma hora para outra, leva-se às vezes algum tempo. Às vezes a pessoa não consegue nesta encarnação e é preciso que ela passe por novas experiências para fortalecer essa condição de ter certeza de que perdoar é o caminho. E não vamos nos esquecer, você disse que o homem não está pior, está pior. Na verdade, nós temos que tomar o cuidado com essa frase, porque você, como eu, como todos nós aqui sabemos, que nós estamos fazendo uma transição entre o mundo de expiações e provas, onde prevalece o mal, para um mundo de regeneração, onde o bem vai sobrepor ao mal, ainda que vai ter mal, onde as expiações serão menos violentas, menos severas, onde o homem terá mais consciência do seu caminho do que nos dias atuais. Essa transição, passar de um para o outro, é a mesma questão da zona de conforto. Nós estamos acostumados com o mundo de expiações e provas, e vamos precisar estar num mundo de regeneração. Quando você faz essa caminhada, imagina você, para compreender isso melhor, uma casa que você está reformando por dentro.
e você está dentro da casa. Então você tem lá a pessoa quebrando a sua parede, a pessoa fazendo isso, fazendo aquilo, e você tendo que fazer comida lá na sua cozinha. Você tendo que dormir na sua cama com os lençóis não tão limpinhos assim, por causa da poeira, da bagunça que está ali. Para quem chega ali e olha, fala, gente, mas isso está muito pior do que era antes. Sim, aparentemente está muito pior do que era antes, porque antes você estava confortável, a casinha não era lá esse Brastemp, como diz um amigo nosso, né? Mas era uma casinha que você estava acostumado. Aí você quer uma casa diferente agora, você quer algo mais elevado do que aquilo. E para sair da casinha que você estava acostumado, para a casona que você quer ter, você teve que passar por essa transição. E se você olhar só o período da transição, você vai achar que está pior. Mas quando você termina a obra e que você olha para trás, você fala, bendito seja, Senhor, eu ter suportado essa transição difícil, porque hoje eu gozo do conforto desta nova casa que o Senhor me concedeu. Então, na verdade, é só uma questão de enxergar com mais amplidão esse processo. Aí você vai entender que se você voltar no passado, nós éramos muito piores do que somos hoje. E se você fizer um vislumbre de como será o futuro, nós seremos muito melhores do que somos hoje. Não tenhamos dúvida disso, Maria. Persistamos nos convites que Jesus nos endereçou, nos esforcemos fortemente para vencer a nossa própria dificuldade, porque esse é o caminho que vai nos levar à paz. O Max já falou tudo, né? Acho que ele foi pleno nessa colocação que ele fez. E a gente também, eu não acredito que a gente está pior, não. Eu acho que, na verdade, socialmente, se a gente olhar para os costumes daquela época, a gente vê que a gente era mais bárbaros, socialmente falando. Hoje, a gente já refuta, a gente já se escandaliza com isso. Então, nós mudamos. Os nossos sentimentos estão sendo trabalhados. A nossa compaixão, a nossa misericórdia, a nossa bondade está sendo trabalhada. Tá? Então, ela ainda precisa ser muito trabalhada, mas ela já está sendo sensibilizada. Por isso que a gente fala que a gente está numa fase que a gente está trabalhando os sentimentos. E trabalhar sentimento é exatamente isso. É se deixar sensibilizar, se deixar tocar pelo outro, pela necessidade do outro, pela aflição do outro, né? E compartilhar, entregar o que a gente possa amenizar, tá? Para que a gente viva em harmonia. A paz do outro começa... A minha paz começa na paz do outro, quer dizer, esse conjunto, né, essa harmonia que a gente procura. Por isso que a gente fala tanto hoje em preservar o planeta. A gente precisa dessa harmonia do planeta como um todo, para que essa casa seja uma casa melhor, como disse o Max, né? No futuro a gente olhar para ela e ter orgulho de que a gente conseguiu preservá-la, que a gente passou um momento de transição, mas estamos saindo mais fortalecidos dessa passagem. Verdade, gente, verdade. O furúnculo dói quando ele vai vazar, né? Então, nós estamos nessa fase, né? Dessa dor, né? Mas conseguiremos passar e vai ficar tudo lindo depois, né, Max? A Lucirley Vieira, Belmiro colocar, terminei de estudar o Evangelho e, em seguida, entrei aqui na live. E está sendo maravilhoso. Jesus abençoe grandemente vocês pela disposição de vir aqui nos ajudar a entender melhor. Na verdade, Lucilei, nós estamos nos ajudando uns aos outros, porque eu nunca tinha pensado na minha vida, minha amiga, que eu pudesse ter a oportunidade de estudar Evangelho, capítulo a capítulo, versículo a versículo, como nós estamos fazendo aqui. Isso para mim foi um sonho que a FEB está permitindo realizar. E olha só que absurdo, me aceitou ainda como um dos seus facilitadores para poder estudar junto com você. Então, tenha certeza, estamos aprendendo todo mundo junto. Cada vez que a gente estuda um pouco mais, viu, a gente vai crescendo um pouquinho por dentro. E nós não temos pretensão de conhecer tudo, não temos pretensão de dominar tudo, porque ainda não está no nosso estágio de psiquismo alargado a esse ponto. Nós vamos lembrando que o Evangelho é sempre como se fossem camadas, né? Você vai tirando uma camada e vai descobrindo outra camada mais profunda, mais sensível, e para isso é necessário tirar as camadas mais externas. Então a gente vai aprendendo primeiro o mais fácil e depois, pouco a pouco, a gente vai conseguindo penetrar aquilo que antes parecia ser imperceptível. Então, seja bem-vinda e estudemos juntos,
porque juntos cresceremos. Quando vocês fazem perguntas, vocês nos estimulam a refletir sobre os mesmos assuntos que supostamente nós já tínhamos refletido e percebemos que as nossas reflexões eram parciais e nós vamos ampliando essa possibilidade de crescer juntos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu também só tenho a agradecer pela oportunidade do estudo, do aprofundamento, porque, na verdade, esses momentos nos ajudam aí com mais profundidade. Ouvir perguntas é fundamental. Ouvir as dúvidas, porque permite a gente refletir sobre outras perspectivas. Eu vi aqui algumas colocações, o pessoal coloca uma dúvida, automaticamente um e outro vai respondendo, vai tentando ajudar a esclarecer aquele ponto, né? Traz de um lado, traz do outro a informação. E isso é que enriquece, porque ninguém detém toda a informação, a gente detém partes dela. E juntar essas informações é que é a grande riqueza do processo. Então, eu só tenho a agradecer também de estar fazendo parte do processo, desse processo de aprendizagem, que é longo. Com certeza. E a Gisele até traz para nós, Gisele Tereza Baraldi, ela ainda traz uma sugestão, olha, Max, ler o livro Paulo Estevão, né, esclarece muito e é emocionante. Né? E eu concordo plenamente com ela e digo assim, você nunca mais será a mesma pessoa depois de ter lido esse livro. Você nunca mais será a mesma pessoa, porque é impressionante o quão profundo é essa obra. É, na verdade, os bastidores do Atos dos Apóstolos, né? Você está entrando num mundo que você talvez tenha estado em uma encarnação passada, mas obviamente não se recorda. Mas Emmanuel foi tão fascinante nesse trabalho que ele te colocou lá dentro. Ele te colocou lá dentro da Casa do Caminho, ele te colocou junto com as viagens de Paulo, ele te colocou acompanhando esses desbravadores do Evangelho logo no começo e te permitindo ser um deles 21 séculos depois, praticamente. Então, é maravilhoso. E eu convido a todas e a todos que busquem essa obra e estudem, não só leiam, estudem com profundidade e vocês verão como a vida torna-se muito mais fácil de ser compreendida com essa obra. Não só essa, o Pentateuco romanceado de Emmanuel são pérolas, né, gente? Quando se fala 2000 anos depois, tem um encontro, há 2000 anos, aliás, você tem um encontro de Jesus com Emmanuel, que é uma pérola. Você tem um encontro da esposa de Emmanuel com Jesus, você vê discursos de Jesus que está no Evangelho, que Emmanuel traz tal como teria ocorrido naquela Galileia primitiva, bonita, frondosa, agradável. Então você vê que você viaja ao tempo de Jesus às custas do querido Emmanuel, fazendo isso sem ter nenhum dispêndio, gente. É maravilhoso. Estudem, estudem e estudem. Muito obrigado. Na verdade, a obra Paulo Estevão é para ser estudada. A gente lê num primeiro momento, ele é um livro grande, então primeiro você tem os fatos, né? Você tem o romance, você tem os fatos. Aí, conforme você vai estudando, você vai percebendo como Paulo entendeu Jesus. Nós ainda muitas vezes não entendemos Jesus como Paulo entendeu. E conforme você vai lendo, você vai vendo a profundidade, como essa mudança que ele teve ali no caminho de Damasco, não é aquele momento, mas é o todo, como ele entendeu a vinda do Cristo no planeta. Então, ele entendeu com uma profundidade muito grande. E isso é muito rico quando a gente percebe. E sem contar Estevão, né? Que já era um espírito elevado e que muitas vezes, numa primeira leitura, passa despercebida até você perceber a grandiosidade do amparo que ele deu a Paulo. Então, essa associação, né? Paulo não estava sozinho, Paulo teve um amparo espiritual muito grande nessa caminhada. Então, essa retomada e nos mostra que isso é possível numa encarnação. Né? Então, eu acho que é uma obra que é para ler muitas vezes, umas 50 vezes. Cada vez que você lê, você ainda vai descobrir um ponto. Que, puxa, não tinha percebido isso ainda sobre esse ângulo. É muito rico. A gente trabalha no estudo aprofundado da doutrina espírita, no EAD, no livro 1, exatamente a obra Paulo Estevão. Então, eu acompanho vários módulos, assim, há vários anos, assim, acho que eu já passei umas 5, 6 leituras desse livro com a turma, né? E cada vez é um momento diferente, é um momento enriquecido. Então, é muito gratificante. Não perca essa oportunidade. É um livro para ler sempre, né, Lenira?
Dê sempre. A Nájila Menezes traz para nós, Belmiro, mas a fala de Jesus está se referindo a outro tipo de dívida, àquela que diz respeito à falta interna motivada pela ignorância. Eu não consegui. Eu não entendi o contexto da frase dela, ficou sem. Não sei se Lenira conseguiu captar, Lenira. Eu não sei se ela quer dizer que você veja, né, que ele queria ver. Na verdade, a dívida dele era uma dívida do passado que provavelmente ele tinha abusado do poder, de alguma coisa. Então, aquele cego, ele num determinado momento, ele até se propôs a não ver, vamos pensar assim, né? Passar por aquela provação, porque ele tinha abusado muito, talvez da forma como ele via a realidade e como ele abusou dessa realidade. Seriam aquelas pessoas que, por exemplo, com muito poder e que têm uma visão ampla de mundo, usam essa visão, esse poder em benefício próprio, aos interesses próprios, para formar sua própria riqueza, os interesses pessoais. Hoje a gente ainda tem muitas pessoas assim. Então, muitas vezes elas desejam vir cegas, para que elas possam ver de outra perspectiva. E naquele momento, quando ele vê Jesus, ele fala, eu estou pronto para ver diferente. Eu estou pronto para uma nova etapa do trabalho. Por isso que ele não só vê, ele segue Jesus. Ele segue Jesus porque ele está pronto para colocar na prática esse enxergar de forma diferente, enxergar o mundo, essa proposta de forma diferente. É uma leitura que eu fiz, não sei se eu peguei o ponto que ela estava querendo dizer, mas foi o que me veio na lembrança. Verdade. Ela coloca ainda mais aqui, o ser humano deve perceber que suas atitudes, em muitos casos equivocados, se devem à falta de experiência, razão pela qual se engana, trazendo prejuízos a si mesmo. Então, aí é importante a gente discernir entre a experiência natural do processo evolutivo e a repetição de erros conscientemente decididos. Dá o que nós chamamos de evolução natural. Nós vamos ser compelidos ou propelidos a evoluir na direção da nossa essência, a voltar para o Pai de onde nós viemos. Nós somos, na verdade, ligados a Deus por uma força que nenhum de nós consegue lutar contra, que nós chamamos de deutropismo. É aquela ligação que o filho tem com o pai, que a criatura tem com o Criador, como a planta tem o fototropismo, que ela precisa se ligar ao sol para sobreviver, para poder sustentar-se. Sem isso, ela ficaria raquítica, ela ficaria fenecida. Da mesma forma, o ser humano, a criatura humana, quando resolve abandonar Deus, ela toma um caminho como aquele filho pródigo, que pede a herança, vai curtir a vida e esquece-se de que é filho de um pai. Chega um momento que você está no fundo do poço e você não tem a nutrição que te sustenta. Então, esse momento que você decide abandonar o pai é uma escolha e não uma experiência propriamente dita. Agora, quando você resolve abandonar o pai para fazer o mal, aí você tem o que se chama dor e expiação. Você terá que resgatar isso à custa das suas dificuldades íntimas, para que o processo de arrependimento, acompanhado da expiação e da reparação, possa fazer a transformação íntima em você. Feliz se nós pudéssemos seguir só com a dor e a evolução, que é a dor que faz a gente crescer sem que a gente nem se dê conta que está sentindo dor. Igual uma criança que sente dor do dente ao nascer, ela não vai se lembrar que o dor do dente ao nascer. Quando passar aquilo, ela foi já desenvolvida. Da mesma forma, todos nós somos propelidos para o Pai por essa linha de progresso. Nós não temos como escapar disso. Nós somos, literalmente, de forma inelutável, atraídos para Deus. Agora, quando nós tomamos a decisão de fazer a nossa vontade e não a vontade do Pai, é que nós incorremos nos erros. E aí não é só mais o aprendizado propriamente dito. Aí é a teimosia, a rebeldia, a revolta, as vontades do Pai. Aí sim, o processo de correção ou de regeneração custa-nos um movimento de reparação dolorido. E esse é o caso, provavelmente, desse nosso querido cego, como Lenira bem colocou na explicação anterior.
Ele chegou um momento que ele caiu em si e percebeu o quanto ele tinha errado e que agora ele estaria sendo capaz de não errar mais. Ou seja, aquela internação na cegueira temporária fez com que ele pudesse refletir sobre as suas próprias decisões e, saindo daquelas reflexões depois de longo tempo, ele foi capaz não só de ver, mas de seguir Jesus no caminho dele. Então, sem dúvida, as experiências são necessárias ao processo evolutivo, mas as decisões contrárias à lei divina, de forma consciente, têm um preço. O próprio Jesus que diz: a quem muito é dado, muito será pedido. Se nós já sabemos disso e insistimos em cometer erros, nossa responsabilidade é maior daquele que não sabe o que faz. Verdade. E o caminho é individual, né? A gente tem que ter bem claro isso, o caminho é individual. Como aquele cego. Apesar de todos irem contra ele, não, fica quieto, para. Então, a gente sempre vai encontrar barreiras para nossas decisões acertadas. Mas é preciso que a gente tenha coragem e persistência no caminho que a gente considera que a gente está no alinhamento perfeito com a lei divina, né? Então, essa caminhada é individual, a gente não pode esquecer disso, apesar da gente nos ajudarmos muito nessa caminhada. Sem dúvida, nós nos apoiamos, nos ajudamos muito. Mas essas decisões mais importantes, elas vão ser sempre de fórum íntimo. Serão o nosso sentido da vida, né? Vamos encontrar o verdadeiro sentido da nossa existência, né? Como espíritos imortais que somos, como agentes da providência divina. Cada um com seu cadinho, particularmente, e a sua trilha, né, Max e Lenira. Nós chegamos, então, ao nosso horário, né, do nosso estudo, e tem ainda alguns comentários, mas o relógio nos bate a chamada aqui, né, Max e Lenira? Eu gostaria, então, de chamar a Gisele, para nos conduzir à prece hoje. Seja bem-vinda, conduzir a gente na prece final. Boa noite a todos, um excelente estudo a gente acaba de ter, e por isso a gente agradece aos nossos amigos espirituais que estão aqui com a gente. Agradecemos o amor de Jesus, que todo dia recebemos, como se fosse uma luz entrando na nossa mente e acalmando o nosso ser para poder ver muito melhor a vida do que a gente via antigamente. Permite, Jesus, que podamos servir. Permite que podamos colocar em ação tudo o que aprendemos em cada estudo. Permite não ter medo de ficar mais perto das pessoas para poder estender uma mão. Permite poder escutar aqueles que precisam ser escutados enquanto nos calamos e só escutamos quem precisar ser ouvido. Permite poder usar o dom da palavra para acalmar corações desesperados que pedem nossa ajuda. Permite, Senhor, poder ajudar não só no nosso entorno, as pessoas que gostamos, a nossa família. Permite que possamos vir ajudar a qualquer um que se enfrente no nosso caminho, porque sabemos que as coisas não acontecem por acaso. E muitas vezes estamos frente a pessoas que precisam de ajuda. Que possamos exercer a nossa fé e o nosso amor através da caridade. E por isso também, esta noite, pedimos por aqueles seres que conhecemos e até os que não conhecemos, que precisam de você neste momento. Aqueles que talvez estão doentes, sentem medo, se sentem sozinhos, que a espiritualidade possa vir abraçar. Pedimos também paz pelo nosso país, paz nas ruas, paz em aqueles locais que tanto precisam, especialmente aqueles países que declaradamente estão em guerra. Embora sabemos que guerras existem bem perto da gente, e vibramos
para que a espiritualidade abrace e leve o amor e a razão às pessoas que podem fazer alguma ação positiva ao respeito. Permite, Senhor, poder aceitar as coisas que acontecem. Agradecemos por tudo que temos. Agradecemos pela parte espiritual e a parte material em que vivemos. E que de alguma forma, em algum momento, possamos sempre ajudar ao nosso próximo. Fica conosco, Senhor, desta semana e permite voltar, que possamos vir voltar com muito entusiasmo no nosso coração para o próximo estudo, próxima semana. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, Gisela. Eu gostaria de convidar o pessoal para a tela, todo mundo, toda a equipe. Belmiro, Hugo, Max, Lenira, Hugo, isso. E agradecer a presença de todos vocês, os meninos que estavam na técnica, o Belmiro e o Hugo, que fizeram esse momento acontecer, né? E todos nós que juntos, de corações entrelaçados aqui, ouvimos o Max, que nos trouxe tão belo estudo. Agradecemos muito e segunda-feira que vem estaremos aqui novamente com vocês com o tema 33, né? E o casal Rabelo que irá conduzir. Um abraço a todos e até mais. Até. Somos impulsionados e motivados por um bem maior. Por meio da caridade e da vivência do Evangelho do Cristo, chegamos onde chegamos. Conquistamos o que conquistamos. O nosso trabalho acolhe quem mais precisa, e independente da distância, nossos meios acessam lugares que antes pareciam inalcançáveis. A comunicação é chave em todos os setores de nossa sociedade, e ela muitas vezes nos permitiu abraçar quem precisava de atenção em momentos de dor e angústia. Esse trabalho é feito com muita dedicação por toda uma equipe profissional, preparada para produzir diversos tipos de conteúdos que alcançam o público. Já são mais de 4.000 conteúdos de qualidade, disponibilizados gratuitamente em nossas plataformas, produzidos por comunicólogos, produtores audiovisuais, cenógrafos, editores, designers, programadores e técnicos de áudio. Toda essa estrutura só é possível graças a você, apoiador do nosso trabalho. E somos gratos por toda a sua doação até aqui. Mas este trabalho precisa continuar. Podemos acolher ainda mais pessoas e para continuar alcançando tantos corações, precisamos de você. Por isso, mais uma vez, contamos com seu apoio financeiro. Apenas com ele poderemos avançar ainda mais e continuar próximos de você. Trabalhamos pelo consolo, pelo esclarecimento e pela esperança. E sabemos que somente juntos com você poderemos fortalecer essa corrente. Apadrinha FEB TV. Estamos juntos com você através da FEB TV. Acesse doe.febtv.com.br e faça sua doação.